isso por quê? Porque as graves crises que acontecem nos Estados Unidos acabam refletindo de uma forma muito gritante no Brasil e nos outros países da periferia do capitalismo, exatamente porque o seu comércio externo é indexado em dólar. Esse processo, nós não daremos uma resposta, nós poderemos assistir ao processo histórico se desdobrando. Pois é sobre isso até eu queria colocar, puxando um pouco o gancho do que o Dr. Souto falou, o senhor está falando muito da preocupação do desenvolvimento nacional, nesse viés nacionalista, da preocupação em, antes de irmos para os mercados externos, temos que nos fortalecer internamente. Só que as reservas internacionais são um dado importante. Como é que se forma uma reserva internacional? É preciso, dentre outras formas, que você tenha mais exportação do que importação. Ora, se nós estamos importando mais do que estamos importando, no modelo, numa teoria clássica, é sinal de que nós estamos muito mais atrativos, temos muito mais produtos, temos muito mais condições de competir no mercado internacional do que o que normalmente aconteceria. Então, 200 bilhões é como, para o telespectador entender, é como se todo mês eu ganhasse um salário X e gastasse muito menos do que aquilo que eu ganho. Isso significa, essa é uma das demonstrações de que a nossa economia, inclusive do ponto de vista da regulação, é uma economia forte, temos instituições fortes. Um outro aspecto que eu queria colocar, sobre inclusive a ideia dos Estados Unidos e sobre a ideia do capital internacional, dos capitais estrangeiros. Há uma tendência, e o senhor colocou muito bem isso no trabalho, de idas e vindas da regulação do capital estrangeiro. Uma vilanização do capital estrangeiro. Só que é importante destacar que foi o capital estrangeiro que foi uma das principais formas de financiamento do nosso crescimento econômico nos últimos 10 anos. Agora, isso não significa que nós temos que nos tornar reféns. Muito longe disso estou eu de afirmar. A questão, no entanto, é que é preciso que a gente tenha uma postura e que não jogue tudo por terra, já que, como o senhor colocou, é necessário aproveitar o que temos de bom. O nosso modelo regulatório, por exemplo, quer dizer, o Estado neoliberal que nós concebemos no Brasil, eu discordo até de quem afirme que o nosso Estado é um Estado que a Constituição, a Ordem Econômica Constitucional, pugnou um Estado de bem-estar social. Eu discordo frontalmente disso. Se você recortar a Constituição, quer dizer, se você considerar o aspecto até o artigo 169, né, e depois do artigo 192, você até pode ter esse viés um pouco mais de preocupação de Estado prestacional. Mas analisando exclusivamente a ordem econômica constitucional, a gente vai ver que já tem, desde a origem, sobretudo no artigo 174, um viés regulador, um viés incentivador e um viés de planejamento. Agora, naturalmente, e que é necessário que quando a gente aborde isso, e a gente veja a ideia do capital estrangeiro, voltando agora ao capital estrangeiro, né, que uma economia aberta não significa necessariamente uma economia desprotegida. Uma economia aberta é uma economia que permite a igualdade de oportunidades, ou seja, o nacional compete igual ao produto nacional, ao mercado, à mão de obra nacional, compete juntamente em igualdade de condições com o capital internacional. E isso, desde emendas constitucionais que nós tivemos, nós já tivemos aí uma série de mudanças até para equalizar isso. Agora, é importante que a gente tenha em mente que, apesar da gente ter sido mais permissivo ao capital internacional, houve, por outro lado, um movimento, um fortalecimento das estruturas regulatórias. Que dizer, por exemplo, da telefonia? Que dizer, por exemplo, da energia elétrica? Antigamente, há coisa de 10 anos atrás, um celular custava 5, 10 mil reais. Hoje um celular custa 9,90, quando você não consegue como operadora. Então, assim, não dá para colocar tudo como se fosse um modelo de Estado entreguista. E nem estou dizendo que foi isso que o senhor colocou, mas é o que normalmente se coloca. Então, a preocupação que eu tenho é, vamos separar o joio do trigo. Né? A nossa abertura foi importante, mas houve, em contrapartida da abertura da economia, um reforço significativo das estruturas regulatórias. Só complementando uma observação do professor Fabiano, de todo pertinente, lembrar que o capital estrangeiro não só financiou o Brasil nos últimos 10 anos, 15 anos, como financiou a recuperação da Europa fortemente com o Plano Marshall, logo após o término da Segunda Grande Guerra, né? Nessa linha. Mas era só essa observação. Fica aí a palavra.